Quero iniciar esta mensagem lendo com vocês um texto que está em Jeremias, no capítulo 9, o versículo 24, e diz assim: Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Deus dizendo, quem quiser se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahweh, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Deus aqui nos fala de uma experiência de gloriar-nos, ou uma experiência de glória, e ele diz, se alguém quer ter uma experiência com a minha glória, ele diz, glorie-se nisto, ou encontre glória nisto, em conhecer-me e compreender-me. Esse é o desejo do Senhor, essa é a sua orientação para que nós possamos ter uma experiência de glória. Na mensagem anterior, nós comentamos alguma coisa sobre a experiência de Moisés e vimos que Moisés se tornou alguém muito especial dentre a humanidade, alguém muito especial no relacionamento com Deus, porque Moisés descobriu que a coisa mais importante que ele poderia obter da parte de Deus era o desfrute da sua presença, a comunhão da sua presença. E Deus, então, tinha já orientado Moisés a construir uma tenda, que nós vimos se chamava Tenda do Encontro. E ali na parte mais interior dessa tenda, conhecida como o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, ali Moisés se encontrava com Deus. Ali Moisés falava com Deus. E a Bíblia nos diz que Moisés falava com Deus como um amigo, ou Deus conversava com Moisés como se conversa com um amigo. E esta experiência constante, contínua de Moisés na presença de Deus, lhe proporcionou ter uma experiência também até sobrenatural, que era o reflexo da glória da presença de Deus na sua face. Vimos que isso era possível de ser visto na face de Moisés quando ele saía do interior da tenda do encontro. Também nós vimos que lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, a palavra de Deus nos revela que essa experiência da intimidade, da comunhão com Deus, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, nos proporciona transformação. Ali nessa palavra, no versículo 18, nos diz que é onde nós somos transformados, ou é o meio pelo qual realmente nós somos transformados, de glória em glória. E isso aconteceu na vida de Moisés. Ele foi alguém que conheceu mais intimamente o coração de Deus, ele conheceu os caminhos de Deus, enquanto nós vimos já a experiência do povo se limitou a ver, a conhecer as obras de Deus, o que indicou pela própria experiência do povo que não foi suficiente para transformá-los, mas eles se mantiveram sempre um povo de dura serviço, murmurando constantemente e se rebelando continuamente contra o Senhor. Mas quando agora Jesus nos abre um novo caminho, é isso que nós vimos já também, no momento da morte de Jesus, no momento em que ele entregou o Espírito ao Pai, o véu que havia lá dentro do templo, o véu que separava o santo lugar frequentado pelos sacerdotes e o santíssimo lugar, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano, esse véu foi rasgado de alto a baixo, indicando que por meio do sacrifício do corpo de Jesus, o caminho estava nos sendo aberto até a presença de Deus. Hoje nós não temos um lugar físico para desfrutarmos dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. O convite que nós temos não é para ir lá em Jerusalém, mesmo porque o templo nem existe mais. Mas
um novo templo que foi erguido, que é um santuário interior, que é o nosso corpo. Assim, por meio da comunhão no nosso espírito, no espírito humano, onde agora Jesus, como o Espírito, veio habitar, estar presente, nós podemos ter essa experiência do Santíssimo Lugar. Não é um lugar exterior, mas é um lugar que foi edificado por Deus no nosso interior, no nosso espírito. E é para esta comunhão espiritual que nós somos chamados lá em Hebreus, ousadamente, intrepidamente, adentrarmos até o Santo dos Santos, através do sacrifício e da morte de Jesus. Portanto, assim que nós passamos a desfrutar dessa experiência de comunhão, de intimidade com Deus, nós somos transformados. Nós podemos realmente crescer em vida. E especialmente aqui a palavra está nos dizendo que nós podemos crescer no conhecimento da vontade de Deus. E esse é o primeiro aspecto que Deus deseja produzir, ou a primeira experiência que Deus quer produzir em cada um de nós, em mim e você, quando Ele nos chama, através de Abraão, para andarmos na sua presença. Por que Deus quer que nós andemos na sua presença? Primeiramente, porque Deus quer se revelar a nós. Deus não quer ser alguém estranho a nós, mas alguém de intimidade. Portanto, a primeira estação dessa nossa caminhada em busca da resposta bíblica da palavra de Deus com respeito a qual é a vontade de Deus, Deus vem então nos dizer que o primeiro passo, a primeira estação desta viagem é esse chamamento à sua presença. Nós somos então chamados para a sua presença, a presença de Deus. E eu quero ter comunhão também em cima de uma experiência de um homem muito conhecido na Bíblia chamado Jó. E para isso, nós vamos lá no capítulo 42 do livro de Jó, para nós fazermos esta leitura. Aqui no versículo 5 do capítulo 42, Jó dá a seguinte declaração. Ele diz que, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. A experiência de Jó, ela é muito rica e muito importante para todos nós, porque Jó diz que ele conhecia a Deus, ele tinha um conhecimento de Deus, mas segundo ele, um conhecimento de ouvir falar. Esse conhecimento que Jó adquiriu, provavelmente ao longo de muitos anos da sua vida, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar, talvez por meio dos seus pais, de outras pessoas, fez com que Jó pudesse construir um conceito próprio, uma ideia própria, um conhecimento próprio de Deus, que estava mais fundamentado num Deus da sua imaginação, um Deus que Jó acreditava que era segundo o conjunto de toda essa informação que ele recebeu ao longo dos anos. Isso permitiu para Jó construir uma vida de padrão humano bastante elevado. E Jó, ao olhar para si mesmo, ele se admirava muito. Jó acreditava que o padrão da sua vida, a vida que ele foi construída, que ele construiu e que tinha um relacionamento com Deus, beirava quase que a perfeição. Basta ler o livro de Jó e nós vamos perceber como que ele, durante muitos capítulos desse livro, ele defendeu intensamente, com muito fervor, com muita argumentação, a sua condição de um homem justo. E esse é um grande problema. E Jó, de fato, ele não conhecia o Deus verdadeiro. A partir do versículo 38, quando Deus apareceu e começou a falar diretamente com Jó, aí que Jó então pôde
ter um conhecimento a respeito de quem era Deus. Aquilo que nós lemos lá em Jeremias, que Deus quer que nós o compreendamos. Deus não compreendia os caminhos de Jó. Deus não compreendia a justiça de Jó. E ele construiu, na verdade, uma justiça que era uma justiça própria. E esse é o grande perigo de quando nós buscamos nos relacionar com Deus baseados em informações que nós temos e que nós ouvimos falar, né, dos nossos pais, de outras fontes. O risco é muito grande de nós construirmos um castelo, um edifício, usando como matéria-prima a justiça própria. Esse foi um grande problema, um seríssimo problema na vida de Jó. Jó talvez foi a pessoa que passou por experiências mais dolorosas por causa dessa sua justiça própria que ele construiu ao longo de tantos anos, baseados no que ele achava ser, ele acreditava ser a vontade ou o caminho de Deus. Mas aqui no final da sua vida, depois que, desse livro pelo menos, né, depois que Deus apareceu para Jó, e aí então os olhos de Jó foram abertos, ele diz, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Isso produziu não só um conhecimento do caminho de Deus, do coração, dos valores de Deus, mas também um conhecimento de si próprio. Isso é importantíssimo. Quando nós somos chamados à presença de Deus, é isso que Deus quer produzir. Por um lado, Ele quer se revelar a nós, Ele quer revelar o seu coração, o seu caráter, a sua intimidade, a sua pessoa. E por outro lado também, na presença de Deus, nós somos iluminados para conhecermos a nós mesmos. E é isso que Jó diz, por essa razão eu menosprezo a mim mesmo e eu me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Essa é a experiência que nós precisamos obter na prática da comunhão com Deus no Santíssimo Lugar. Essa glória que vai refletir em nós é uma glória que vai nos transformar, porque por um lado ela nos leva a conhecer a Deus, os caminhos de Deus, como Moisés conheceu. Por outro lado, também essa glória refletida em nós da presença de Deus vai nos iluminar com respeito a quem nós somos, para que nós possamos ter uma verdadeira experiência de arrependimento. É isso que realmente Deus quer inicialmente produzir na vida de cada um de nós. A minha oração é que a nossa experiência com Deus não seja uma experiência fundamentada em conhecimento que nos foram passados pelos nossos pais, de tantas outras maneiras, mas que a nossa experiência com Deus, ela seja uma experiência de intimidade verdadeira, de comunhão com Deus, no nosso espírito, quando nós nos voltamos a Deus, esse Deus que está não distante lá no céu ou em qualquer outro lugar, mas esse Deus que se encarnou, esse Deus que, pelo seu sacrifício, abriu caminho para que nós pudéssemos ter esta comunhão íntima com o Pai. Esse Deus chamado Jesus, Deus conosco, que se tornou o Espírito para poder agora habitar dentro de cada um de nós, no nosso espírito. Assim, quando nós buscamos, invocando o nome desse Deus, invocando o nome de Jesus, então nós recebemos da parte de Deus esta graça maravilhosa, esta glória maravilhosa de termos comunhão com Ele na sua presença. Essa é uma glória que vai crescendo pouco a pouco, por quê? Porque é a glória de uma caminhada, não é de uma experiência isolada e única, mas de uma experiência que precisa se repetir todos os dias, o mais intensamente possível. Portanto, a minha oração é esta, que nós desenvolvamos esse relacionamento de intimidade para conhecermos a Deus, como está aqui em Jeremias 9:24 que nós lemos. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me. E algumas versões dizem saber que eu sou Deus. Esse é o convite para que juntos possamos ter uma vida de comunhão na presença de Deus, para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Amém.